Ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não precisa se estar nem feliz, nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito, em busca da inspiração. Não, ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, que acende a mente e o coração. Faz pensar que existe uma força maior que nos guia, que está no ar, bem no meio da noite ou no claro do dia, chega a nos angustiar. E o poeta se deixa levar por essa magia, e o verso vem vindo e vem vindo uma melodia, e o povo começa a cantar la laia, la laia, laia. Oh, não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não precisa se estar nem feliz, nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito, em busca da inspiração. Chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, que acende a mente e o coração. Faz pensar que existe uma força maior que nos guia, e está no ar, bem no meio da noite ou no claro do dia, chega a nos angustiar. E o poeta se deixa levar por essa magia, e o verso vem vindo e vem vindo uma melodia, e o povo começa a cantar. Oi pessoal, bom dia, muito bom estar na sua companhia nesse domingo gostoso, dia 16 de março. Meu Deus do céu, estamos no meio do mês. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, bom dia. Tudo bem aí? Tudo. Hoje foi do seu aniversário? Já foi. Já foi. Já. Então, tá bom. Agora hoje começamos com o Nogueirão. Nogueirão, João, esse é o pai do Diogo Nogueira, né? João Nogueira. A voz é bem parecida, né? Bom dia, Cecília, bom dia, Norma, bom dia, Irani, bom dia, Donizete, bom dia, Zoenil. E bom dia a todas as pessoas que trabalham aqui no espaço, você que nos acompanha, sempre muito bom estar aqui de verdade. Bem, a Ana Lúcia vai fazer a prece inicial para a gente, vamos lá? Bora. Pai, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, criador do cosmos, faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir o nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só. Em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a ilusão e a aparência do mundo nos tirem do nosso caminho. Enfim, Senhor, pedimos que nos liberte de toda prisão que nos impede de seguir o seu caminho. Possa o seu amor ser o solo onde crescem as nossas ações. Que assim seja, né? E assim será. Então, nós estamos vivendo
a transição planetária, né? E esses seres que estão em patamar mais elevado dizem que nós precisamos praticar o amor. Em primeiro lugar, o amor com a gente, e depois esse amor se expande, né? E nós estamos na era da percepção. Nós estamos percebendo tudo. E dentro dessa área da percepção, nós começamos a perceber, por exemplo, o mundo, as atitudes das pessoas, vamos dizer, a política, o comportamento do ser humano e principalmente o nosso comportamento. Então, como é difícil, né, nós, dentro desse momento conturbado que o planeta está passando, como é difícil você exercitar o amor, né? Você compreender, você entender, principalmente você vendo as coisas que acontecem, que eles sempre dizem que eu estou na dualidade, né? Das coisas boas e das coisas ruins. Mas atualmente você vê algumas coisas que você percebe que não são coisas agradáveis, nem de você ouvir, nem de você ver, e que ferem o teu bolso. Onde continua algumas pessoas vivendo, vamos dizer, de uma forma, e você olha assim do lado e você vê como a diferença social, como as pessoas estão sofrendo, quando alguns irmãos, né, que de repente têm o poder, entre aspas, porque ninguém tem poder nenhum, tem o poder de manipular as situações. Agora, a gente pensa nisso e fala, poxa, mas existe a fonte, né? A fonte cuida de tudo. Então esses seres chegam e dizem assim, tá tudo certo, tá tudo ok, tá tudo certo. Então, você olha e aí parece uma coisa totalmente inversa. Tá tudo certo, a fonte cuida de tudo. E aí você se pergunta, bom, então você tem que fazer uma coisa, você tem que se amar, você tem que olhar as coisas e não se envolver. E tudo que você vê, que você, vamos dizer, entre aspas, você não concorda, porque você está na dualidade ainda, você tem que treinar o dual, você tem que dizer assim, bom, a fonte sabe o que faz. Exatamente. Não é difícil? Então, aí que tá, né? Quando a gente lê a Bíblia, que dizem que é um livro de histórias, né? E a partir do momento que é um livro de histórias, ele é cíclico. A gente percebe, a Bíblia diz, né, que no fim dos tempos, e nós estamos sim no fim de uma nova era, numa nova vibração, que o amor iria se esfriar. E por que isso? Exatamente por causa do expurgo e do nosso adormecimento. Por isso que estamos na era da percepção, na era do despertar. Quando a gente desperta, a gente entra nessa energia do amor. Pelo menos é o primeiro passo, que seja o amor próprio. Então aí que tá, né, aquela coisa que a Bíblia fala, onde os pais matarão os filhos matarão mãe, matarão pai, enfim. Infelizmente a coisa tá acontecendo. Então, se tá tudo certo, é sinal que já passaram por isso e que a coisa tá indo pro lugar. Não tá certo perante a dualidade nossa, mas é um caminho para se chegar aonde se deve chegar. Então, é muito interessante isso, né? Precisa ser assim? Não, para minha vida eu não quero, para a sua você quer? Então, é isso que eu queria chegar. Nós estamos no Brasil, né? Nós precisamos, a partir de agora, ter uma percepção de que nós não somos aquele vira-lata. Que o brasileiro, ele tem a síndrome do vira-lata. O que importa é o que está nos Estados Unidos, o importante é que está nos outros países. Você vai viajar para fora para você ver se você come maravilhosamente como você come aqui no Brasil.
vai em outros países e vê se tem a facilidade que você tem aqui, essa liberdade, esse sol, Bom, Chico Xavier disse que nós somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Excelente. Hoje nós estamos alimentando o mundo em torno de 40%. O Brasil, olha, se não chegar a 40%, chega a 37% a 40%, eu posso garantir. Pesquise. Hoje o Brasil já alimenta o mundo. Nós não fomos, vamos dizer, nunca ligados à guerra, vamos dizer, a preconceito. Claro que existem preconceitos, existe aqui no Brasil também, mas, vamos dizer, a gente vê judeu casando com árabe, então, hoje, as religiões aqui versam muito tranquilamente. E não só a religião, como as raças. Aqui nós estamos em cima de uma placa tectônica, né? Tem professora de geografia aqui no meio, né? Bem no meio de uma placa. Então, assim, a gente não tem terremoto. Temos de vez em quando aí uns vendavais, mas não os furacões. Não, mas então... É a perfeição isso Então, aqui. a gente precisa sair da síndrome do vira-lata e perceber como o Brasil é maravilhoso. Como, com tudo isso que nós estamos percebendo, essa falcatrua, todas essas coisas horríveis que estão acontecendo, que eu não sei como a fonte vai resolver, eu não sei, né? Mas nós que somos brasileiros, que estamos aqui nessa terra abençoada, né? Nós temos que dar valor à nossa vida. Nós temos que sorrir. Nós temos que olhar o lado positivo. Desde os tempos primórdios, eu estou fazendo alguns estudos, né? Existe um livro que eu vou indicar que chama o Brasil Secreto. Eu agora é de uma professora tal, e ela diz que há centenas de anos, quando a gente olha nos filmes, tem macaco, tem palmeiras, eles já levavam aqui do Brasil. O Brasil é uma fonte inesgotável de riqueza, né? Uma fonte, vamos dizer, Portugal, que colonizou, a Europa, que colonizou alguns estados, levaram muito ouro, e nós temos uma coisa maravilhosa. O Brasil, ele é abençoado. E nós que estamos nessa terra, nós temos que dar valor. Para de ser, não, porque os Estados Unidos, porque a China, para com isso. Nós somos abençoados. Tanto é que dizem que Deus é brasileiro. Uma brincadeira, né? Então, por isso, nós temos que começar a sair do desânimo de que as coisas não vão dando certo, que as coisas são negativas. Mesmo com tudo isso, mesmo com todas essas coisas, nós continuamos em frente. Nós temos um dos maiores aquíferos aqui no Brasil. O maior. O maior. Norma garante aqui, professora de geografia, por isso que eu falo, já olho para ela, porque eu sei, eu ouvi o galo cantar, mas não... É o maior. O maior aquífero no mundo de água doce. Nós temos a Amazonas, né? Amazônia, que é a maior floresta do mundo. Hoje está todo mundo de olho na Amazônia, porque a Amazônia é o pulmão do mundo. Então, é brincadeira isso? Fala, Cecília. Não, não. É que a Cecília também pesquisa. Você vai falando, mas a Cecília vai pesquisando. Minha gente, são coisas assim maravilhosas. Então sempre estiveram pessoas que levaram ouro, levaram tudo. E o Brasil é uma terra inesgotável. E outra coisa, fora de tudo isso, alguns seres que, agora eu vou lembrar, que alguns poetas que fazem... dizem que a Terra Nova vai começar aqui no Brasil. Vamos dizer, a Era do Ouro. Mas não a Era do Ouro, vamos dizer, material. A Era do Ouro
vamos dizer, esse despertar, este caminho vai começar aqui. Você hoje vê a internet, quantas comunicações, quantas psicografias, quantas mensagens maravilhosas do plano espiritual, trazendo para a gente um roteiro. Claro que você precisa pegar esse roteiro e fazer, mas, vamos dizer, a riqueza de informações que nós temos aqui na Terra, né, no Brasil, no mundo inteiro não tem. Olha que os Estados Unidos é um país de muito misticismo, tem muito esoterismo, na Índia, mas as informações que tem aqui no Brasil são maravilhosas. Então cabe a nós, brasileiros, cabe a você, a não, vamos dizer, entrar nessa energia negativa. Esse é o ponto. Nós não podemos alimentar essa teia energética negativa que nós, infelizmente, estamos vivendo, né? Porque hoje eu fui na padaria tomar café, a pessoa falou assim: tudo bem, seu senhor? Tudo bem. Você viu o chapeiro? O chapeiro, ele ontem foi mandado embora, sabe? Mas ele veio, me deu chute, me deu um monte de soco. Eu falei, nossa, por quê? Mas o chapeiro, que também eu conhecia, ele também me conhecia, por quê? Porque eu pedi um pão, eu falei, pão com manteiga na canoa. Ele mandou o pão, vamos dizer, na chapa, mas sem canoa. Aí o cliente reclamou, e ele pegou e veio para cima de mim. Então, olha como as pessoas estão nervosas. Aí eu parei no posto para colocar combustível. Então eu falei, nossa, mas só por isso, ele foi mandado embora sem direito. Quer dizer, já estavam com rincha os dois. Fui colocar combustível, e eu sempre coloco no mesmo lugar, como todo mundo, sempre tem um posto. Fui colocar, tem um rapaz lá que ele teve um AVC, mas trabalha com uma mão só no posto. Eu acho bonito isso. Eu falei, cadê? Ele sempre me atende muito bem. Eu falei, cadê o... Foi mandado embora sem direito. Por quê? Porque puxou o cabelo da moça lá, não sei o que discutiu no caixa por causa de 50 centavos. Então, minha gente, Deus, nós estamos vivendo tolerância zero no trânsito, né? E os casais e os casamentos. Nós estamos... Então, espera um pouco, você tem algum problema? Não desconta nos outros. Aí você vai falar assim, mas é um momento que nós estamos passando onde as nossas sombras, como a Ana Lúcia colocou agora, nós estamos vivendo um momento de erupção, né, das nossas sombras. Estão vindo para fora. Por quê? Porque a fonte está nos ajudando a expurgar as energias. Se você não tem controle, equilíbrio, o que você faz? Você desconta nos outros. Sim. E é o que mais está acontecendo. Ou você fica enxergando só o lado negativo. Ou você só atrai o que você movimenta. Essa semana eu atendi uma pessoa na terça-feira. A pessoa disse assim, minha mãe estava fazendo aniversário, mas eu esqueci de cumprimentar minha mãe. Eu cheguei, ela quebrou 9 pratos. Eu falei, mas por quê? Ela começou assim, porque essa hora ninguém me ama, ninguém, não tenho consideração, eu sou uma empregada aqui nessa casa. E foi quebrando os pratos. Aí o marido acordou e falou, mas o que está acontecendo? E quebrou na frente dele, porque estou fazendo aniversário. E aí o pessoal, calma, feliz aniversário. Olha que coisa! Então nós não agradecemos mais. Você sabia que a gratidão é uma energia maior que te traz prosperidade? Só que você não agradece as coisas, você não dá valor a nada, tudo é normal, faz parte, aí você acaba perdendo. Então, olha quanta coisa. Então, como você falou, nós estamos perdendo alguma coisa. A falta dessa conexão com Deus, com o seu coração, faz com que a gente não tenha amor próprio e não ame o nosso próximo.
Exatamente. E nós ficamos só olhando as coisas negativas. Meu Deus do céu. Se você tiver coisas negativas, você sentiu, olha que interessante, você sentiu algum, porque era da percepção. Você precisa perceber, não o outro. Eu sei como a outra é, eu sei como o outro é. Não. A era da percepção é para você perceber você. Eu estou com um problema? Tá bom, o problema é seu, muito bem. De repente você quer dividir com alguém, mas tem um dia que você não quer dividir. Por quê? Porque você não sabe dividir. Você não está bem. Então você tem que se controlar. Porque aquele dia que você não está bem, você está vibrando algumas coisas não muito boas. E aquilo que você vibra, você atrai. Não é isso? Então, aquele dia que você levanta, que você não está bem, normalmente a pessoa fala, pô, eu não estou bem, e ainda acontece essas coisas. É normal isso, porque você está vibrando e aquilo que você vibra, você atrai. Agora você imagina uma pessoa que só reclama da vida, que só olha o lado negativo, que só diz que as pessoas, ninguém entende ele, ninguém entende ela. As coisas tá ruim. Eu não vejo saída. E reclama, e vai dormir assim, e levanta assim. O que vai acontecer? Confusão. Confusão na vida da pessoa, né? Sim. Exatamente. Confusão, doença. Porque nós achamos, devido à nossa imaturidade, que o outro precisa falar o que a gente quer. E não funciona assim. Cada pessoa é um mundo. E quando você cria expectativa, mas você não está feliz? Tá bom, hoje eu não estou bem. Aí a gente começa, eu te fiz alguma coisa, não é nada disso, só você não está bem. Não é normal? Sim. Então, quando você se percebe, você precisa reagir em ficar bem. Tem dia que a gente não está bem. Então você percebe, então você tem que reagir, fazer um esforço nessa percepção e dizer, não, eu vou melhorar. Eu não vou ficar assim. Eu vou melhorar, eu vou sorrir, eu vou buscar alguma coisa boa. E quantas vezes está tudo bem, normal, e você está se sentindo assim? Naquele exato momento, de repente você está com tudo bem, você tem a consciência de que está tudo bem, dentro do possível, mas você não está se sentindo bem. E aí realmente você começa a vibrar. Tanto que no passado, até hoje ainda assim, né, as pessoas saem de férias e dizem assim, de férias é tudo maravilhoso, não é assim? A gente viaja, se chove tá bom, se faz sol tá bom, porque eu tô de férias. Então você atrai coisas boas porque você vibra coisa boa. E quando nós estamos no nosso dia a dia, na nossa rotina, quantas e quantas vezes a gente tá com tudo dentro dos trilhos e você começa a ter essa sensação de algo ruim. E a gente mergulha de cabeça naquilo. Você começa a caçar, a justificar, a procurar. Muitas vezes você nem sabe. E o pior que você encontra, né? O pior é que quem procura, encontra. Você encontra e você começa a vibrar e de repente, aí você fala assim, eu sabia que... Não, você que atraiu para você aquilo. Então, olha aqui, nessa era da percepção, olha como é importante você saber que aquilo que você vibra, você atrai. Aquilo que você vibra, você atrai. Quando você vibra agradecimento, vibrar agradecimento não é, olha, obrigado, hein? Olha, muito obrigado, gratidão, não é isso. É você viver com essa energia de gratidão no teu coração. É você saber que Deus, tudo que acontece para você são coisas boas. Tudo que Deus manda são coisas boas, são lições, né? O que é Deus? É você. Você está vivendo e você está atraindo coisas. Essas coisas que você está atraindo são lições. Se começar a perceber isso, muitos limões que chegam na tua vida, você faz uma limonada.
né? Quando você começa a perceber essas coisas. Perceber é sempre estar naquele momento de reagir com alguma coisa positiva. Viver com gratidão é você saber que tudo que acontece na tua vida é para você melhorar. Tudo. Mas tudo que acontece na sua vida é para você melhorar. Desde que você tenha que ter a consciência que nós estamos numa escola. E nós não estamos aqui jogados, né? Então, nós precisamos fazer força, né? Não é força, mas nós precisamos nos dedicar. Estar atento. Nos dedicar, ficar atento a sempre estar vibrando coisas boas. Outra coisa muito importante. Nós encontramos pessoas, a gente diz, às vezes o nosso santo não bate. Mas aquela pessoa tem coisas boas. Tem coisas boas, como você também tem. Então, todos nós... mas você viu o que a pessoa fez? O que a pessoa fez, ela, dentro do mundo dela, ela está fazendo melhor. Mas pelo amor de Deus... Mas ela está fazendo melhor. É imaturidade? Mas ela está fazendo melhor. Então, quando a pessoa faz cara feia para você, quando a pessoa faz birra, ela está fazendo o que ela sabe, né? Então, se você entende isso, cabe a você entender, compreender, né? Que às vezes existem pessoas que estão doentes, né? Essa semana eu fui cortar o cabelo, tanto é que eu estou com o cabelinho, né? Sim, a orelha cresceu, não, eu cortei o cabelo. E o rapaz estava cortando o cabelo, e eu acho que isso acontece com você, tá? Cortando o cabelo e contou toda a vida para mim. E eu só escutando. E ele disse assim, o senhor vê, senhor, o que foi? Meu pai morreu de cirrose, de tanto beber. Morreu com 54 anos, novo, né? Novo. Então, morreu. Minha mãe falou, interna ele, não quis internar, não, que internar? Internar, vou gastar meu dinheiro, vai morrer mesmo? Ele me falando. E de repente ele me falou, de repente ele começou a chorar. E aí, olha aqui. Aí ele disse assim, e depois eu fui na Seixonoe, olha que interessante. Na Seixonoe me disseram o seguinte, que todo mundo que bebe, todo mundo que usa droga, é doente. E muitas vezes está na fuga. E quando eles me falaram isso, seu Sinuê, até hoje, o senhor está vendo que eu estou chorando? Estou não. Pera um pouquinho só. Aí ele enxugou e tal. E aí ele falou assim, então eu me arrependo de não ter escutado a minha mãe, de ter internado meu pai. Eu só condenei meu pai. Falava que ele era sem vergonha, porque ele bebia tanto que ele mijava na roupa. Então, né? Não, mas você fez... Aí que tá, você fez o seu melhor. Então, o pai dele, estava do lado dele, fez o melhor que ele podia fazer. Bebia, tinha um problema, né? Ele tinha matado uma pessoa lá no Nordeste e tal, e aquilo, ele não me falou, mas eu, conversando com o pai dele depois, tinha matado uma pessoa lá no Nordeste, veio para cá, e depois aquilo atormentava ele. Então ele foi para a fuga, ele foi beber. E bebeu muito rapidinho. Bebeu e morreu rapidinho de cirrose. E a família toda condenando ele, só que ninguém sabia que ele tinha matado uma pessoa lá. Enfim, o pai fez o melhor. E ele, o filho, acho que é Anderson que ele me deu o nome, não, Alan, falou assim, eu falei, você também fez o seu melhor. Então nós temos que analisar o seguinte, todo mundo na vida está fazendo o seu melhor. Olha que essa consciência nós precisamos. Mas a pessoa está roubando. Ela está fazendo o melhor que ela sabe. É duro a gente entender isso, não é duro? Não é complicado? Porque na dualidade você diz, isso é errado. Sim. Isso é certo, porque eu estou estudando muito essa coisa da dualidade, né? Então tem coisas que
eu me debato, mas isso é errado, isso eu não posso aceitar. Isso é dualidade. Você tem que sair da dualidade. A pessoa, cada um faz o seu melhor. Como a fruta, né, de uma árvore, tem aquela fruta que amadurece rápido e tem aquela que é verde e não amadurece. Ainda vai, o passarinho vai e pica. Ainda vai amadurecer. Um dia vai amadurecer. Ou vai apodrecer, mesmo assim, ela vai dar outras sementes. Dá outras sementes. Então, não é difícil? Então aí que tá, né? Difícil não, desculpa a expressão. Né? Mas é Diferente. É diferente. Então, quando você tem que ter um olhar assim muito interessante com as pessoas. Então, você não pode julgar as pessoas. O que eles dizem pra gente é assim, né? Que enquanto a gente vê o outro, a gente esquece, né? A gente perde o que não existe. A gente perde o tempo de ver a nós mesmos. Quando você começa a perceber você muda a sua vibração. E tudo que a gente vibra, a gente atrai. A partir desse momento, tá tudo certo. O que você quer vibrar? Ah, não sei, tô confuso. Tá tudo bem. Então não existe superioridade ou inferioridade, existe confusão, despertar ou não. Então aí que tá, quando você fala, mas aconteceu isso com o pai fez o melhor, ele fez o melhor, todo mundo fez o melhor, a gente tá aqui para evoluir, pro nosso melhor. Só que quando voltamos para nós é que a gente ainda encara isso como egoísmo, não é assim? É. Quando você volta para você, que não significa dar as costas aos outros, sejam os outros quem forem, família, relacionamento, amizade, profissional, enfim. Quando a gente volta pra gente, a gente muda a nossa vibração. Consequentemente, a gente não atrai tanto conflito, tanto problema, tanta coisa assim. É verdade. Por isso que quando a gente fala, vamos ver o que a fonte vai fazer, a fonte não vai fazer nada. Nós precisamos começar, né, a praticar em primeiro lugar o amor com nós mesmos e depois com os nossos irmãos do planeta. Esse amor, esse entendimento, essa compreensão, né, e tudo isso faz parte, que nós estamos falando, da imaturidade espiritual, né? Todos nós temos uma imaturidade espiritual e nós precisamos amadurecer, né? Porque nós ainda não conseguimos perceber que essa energia do amor é compreensão, enfim, é uma energia transformadora. Ela transforma tanto você como todos os acontecimentos, né? Muitos acontecimentos que estão para acontecer vão chocar a humanidade, né? Por quê? Porque as pessoas não estão respeitando as pessoas, o espaço de ninguém, né? As pessoas não respeitam. Então, o que acontece? As pessoas estão vivendo muito no egoicamente. Hoje as pessoas só pensam na materialidade, ou seja, nós somos ainda imaturos, né? Nós ainda não sabemos analisar com profundidade os acontecimentos que estão acontecendo no planeta, né? A gente ainda não conseguiu perceber as coisas que estão acontecendo, né? Os movimentos da Terra, né? E nós vamos ver ainda muitas coisas, né? Então a fonte, ela está nos ajudando, né? Nesse momento do sentir, do perceber, para que a gente perceba as coisas que estão brotando de nós, e dentro desse processo nós precisamos, com muito interesse, tomar conta da gente, né? E perceber que nesse momento vai acontecer muitas revelações, né? Onde a gente vai falar, nossa! Então, nós precisamos parar de julgar os nossos irmãos, vamos observar, né? Vamos cultivar o amor dentro da gente, né? Ficar conosco, cuidar dessa nossa energia, né?
ficar realmente na luz. Só fazendo um adendo, né? Quando a gente fala de cuidar de nós mesmos, que parece um ato egóico, e como estamos ainda na dualidade, estamos no extremo, então a partir do momento que eu viro todo o foco para mim, eu dou as costas para você. Não tem absolutamente nada a ver. Então eles dizem o seguinte: o que a gente mais tem é o que a gente mais consegue doar. Já que nós vivemos, já que nós somos únicos, mas vivemos em comunidade, a gente só consegue doar o que a gente tem. Então você só consegue doar paciência quando você tem paciência. Não é assim? A gente só consegue doar amor quando a gente tem amor. A gente só consegue doar respeito quando a gente tem respeito. Então, quando a gente volta a energia para nós mesmos, consequentemente a gente consegue doar. É interessante como eu digo difícil porque muitas programações nós recebemos quando nós nascemos, né? E essas programações viraram crenças, porque meu pai disse, minha mãe disse, meu pai fez isso, minha mãe fez isso. Então viraram crenças. Então, para você desconstruir uma crença... E por que a gente não desconstrói? Então, porque nós estamos distraídos, né? Exatamente. Na verdade, nós somos muitas vezes doutrinados, né, com tudo isso. Fomos doutrinados pelo medo. É distração, né? É que nem a velha e boa história de bater o pneu do trem. Sim. Mas você entrou agora e você quer saber pra que eu bato. Eu já bato pneu há 30 anos e pra que ele nem sabe pra que ele bate, mas ele bate pneu. E é o que acontece com a gente. É a falta, que eles falam, dessa coisa de se auto-questionar. A análise igual a evolução. Agora, é muito importante, né, dentro de desconstruir essas crenças, a gente, claro, que vive num país, num mundo muito interessante. A gente tem que ter a consciência também de uma coisa, né? Que dentro dessa nova era de luz, dentro dessa nova era de ouro, estas consciências que não estão despertando, que estão fazendo o povo sofrer, que estão... É problema deles, mas eles não mais poderão permanecer aqui, né? Porque a frequência do planeta está mudando. E essas pessoas materialistas que fazem falcatruas, que não vão permanecer, né? Porque o ciclo está se findando. Nós estamos vivendo um tempo de renovação para todos. Nós precisamos permitir que essa renovação aconteça em nós. Então parece estranho a gente estar falando, pô, vamos se amar e vamos amar o próximo. Mas se não é, você já viu as coisas que estão acontecendo? Tá bom, é verdade. As coisas estão acontecendo. Parece que a gente está na contramão. Mas não é isso. Né? Porque nesse momento, momento de renovação, momento onde a gente tem que destruir crenças, né, nós não precisamos ter mais medo. Né? Nós precisamos confiar. Nós precisamos nos ligar a essa consciência divina que nós temos dentro de nós. E olhar o lado bom de tudo e de todos. E soltar as pessoas. Nós temos que nos amar. Né? Nós temos que olhar o lado bom de todo mundo. De todo mundo. Enquanto a gente falar, não, essa energia vai vir para a gente. Nós vamos ter que resolver. Querendo ou não. Porque, olha só, você só olha as pessoas e julga as pessoas com o que você tem dentro de você. Você só dá o que você tem. Então, se você... Ah, não, mas essa pessoa não gosta, essa pessoa tal... Você é assim? Será que você é assim? Por que você... Não, essa pessoa me engana. Não, não é a pessoa que te engana, é você que tem essa coisa de engano dentro de você. Por isso que Jesus falava, não julgueis para não ser julgados. Porque da mesma forma que você julga, você só está se confessando. Isso é muito sério. Quando você julga alguém,
quando você fala de alguém, porque você deixa eu te falar quem é a pessoa, você está se confessando. Você fala, pô, mas como é assim? Estou me confessando? Sim. Você está julgando, você está vendo tudo conforme você tem dentro de você. Olha como é uma coisa, né? Porque Deus está dentro de nós e Ele não nos julga. Não. Ele não nos julga, não nos critica e não nos pune. Também não tem punição. Ele nos orienta para que você acorde, desperte e aprenda. Tanto é que nesse patamar que nós estamos, todos nós temos erros. Por quê? Porque nós estamos numa escola. E na escola é para aprender. E como nós vamos aprender? De repente, um dos caminhos é o erro. E quando eu erro, o que eu tenho que fazer? Eu só preciso reconhecer e corrigir. Né? Porque aí nós estamos crescendo em consciência e amor. Eu errei. Consciência. Ok. O que é consciência? Errei, não vou errar mais. Como dizia Jesus, né? Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então todo mundo largou a pedra e foi embora. Né? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que realmente movimentar essa energia de amor. Olha, a gente fala em amor, a gente fala, ai, eu sou bestinha. Não é isso. Você tem que ficar bem. Parar de criticar, parar de brigar, parar de ser chato, parar de ser chata. Deixa a pessoa. Mas dentro da dualidade, você fala, isso é errado, isso é certo. Você está enganado, você está enganada. Isso é dualidade. A pessoa é um mundo. Como você pode saber o que está no meu coração? Como eu posso saber o que está no seu coração? Se a gente não consegue saber nem o que está no nosso coração, não é verdade? Do outro. Meu Deus do céu, olha como o processo, quando você começa, vamos dizer, a perceber quem é você fala assim, meu Deus do céu, eu não posso mais do tipo julgar, ou isso é errado, isso é certo. Não, eu preciso conviver de uma forma harmoniosa. Às vezes a pessoa está falando, olha aqui e tal, deixa a pessoa, é o momento dela, é o momento dele, não sei, né? Nós temos o véu do esquecimento, vai saber o porquê disso, o que está acontecendo, qual o trauma que a pessoa traz, né? Às vezes a pessoa está assim, toca uma música, a pessoa fala, nossa, eu pensei agora na minha mãe gostava de música, de repente a pessoa não fala, mas a pessoa pensou, e você olha para a pessoa está assim, e ele está com um problema, a pessoa fala, não, e a pessoa está, né, mergulhada numa reflexão, vai saber. Sim. Nós somos uma caixinha de Pandora, né, uma coisa, e nós estamos agora crescendo em consciência, né? Então, aí você fala assim, nossa, parece que eu não sou daqui, dessa família, tá tudo certo. Você está ali para você olhar as coisas boas, né? Experienciar coisas interessantes, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas a pessoa é diferente de você, só isso. Tá tudo bem. A pessoa gosta assim, fala assim, gosta de contar piada, tá bom, tá tudo certo. E você tá ali, né? Então, que pessoa chata, olha lá. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Cada um é cada um, né? Agora, quando você vive para fora, você está perdendo tempo. O importante é você começar a se analisar. Aí você fala, mas que chato ficar se olhando. Não é não. Depois você se acostuma, é uma coisa gostosa, porque você fala, nossa, olha, aí você começa a perceber a dualidade, você começa a entender, compreender, e está tudo certo. E é verdade, é isso mesmo, é começar.
Não quer dizer que seja, não é fácil nem difícil, como você disse, mas diferente porque a gente não traz esse treinamento, esse costume, nós não fomos programados para isso. Nós fomos programados para viver para os outros. Eu estou bem vestida. O que os outros vão ver? Tá? Você estava tão bonita, você estava tão bonito. E por dentro, como o túmulo caiado, branquinho por fora e podre por dentro, né? Sócrates, ele vivia de uma forma, e a Chantilha, que era a esposa dele, vivia: onde você vai desse jeito? E não sei o que. Ele só sorria e ia embora do jeito dele. Mas onde já se viu, você ficou na praça 2 dias lá, meditando, pensando? Ele sorria e ia para a praça meditar, conversar com o invisível. Sabe assim? Então, para de viver para fora. O que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Você está bem assim? Do jeito que você está? Tô. Então tá bom. Né? A gente precisa parar de julgar. Eu gostei. Você gostou. Se você não gostou, será que a pessoa está bem? Esse é o ponto. Eu vou para o interior, vou morar lá no interior. Mas aqui você tem paz? Então fica aqui. Não, aqui eu sou angustiada, eu terrível. Você vai para o interior, você vai ficar angustiado e terrível também. Porque não é o lugar, é você, é dentro. Ou talvez não, ou talvez o seu lugar seja para lá, mas de qualquer forma o universo, o movimento te leva. Exatamente. Então aí que tá, é ter a percepção e estar atento para isso. Só que a gente se debate ou a gente vê o que a gente não tem. E aí a gente movimenta essa energia que volta, porque é consequência. Não tem jeito. Não tem, exatamente. Então é estar atento a si. É isso aí. É ficar sempre consigo, né? Bem, nós vamos esse domingo, eu acho que nós vamos fazer agora os convites, né? Dia 30, nós vamos ter a live dos mortos. Não... É o próximo domingo? Não, é o outro. É o outro domingo. Não, o próximo. Que vem é o outro. O outro, dia 30 de março. Nós vamos ter a live dos mortos. O curso de autoconhecimento, como foi ontem, sempre às 11 horas. Né? O telefone? Para maiores informações, o telefone está aqui embaixo, é o 011 2687 0743. Lembrando que esse é um telefone fixo a partir do meio-dia e também é o número do WhatsApp, qualquer hora do dia ou da noite. Vamos fazer a oração de gratidão? Eu ou você? Você. Vamos lá. Oração de gratidão. Agradecemos a vida porque cada dia é um milagre. Agradecemos ao presente porque é só isso que nós temos. Agradecemos ao que se foi porque cumpriu seu propósito. Agradecemos o que recebemos porque tudo é para o nosso crescimento. E agradecemos ao universo porque nós somos parte dele. Literalmente, nós somos um pedacinho do pedação. Nós queríamos só falar que na Amazon nós estamos lá com 3 volumes do livro Transformação Interior, né? E-book, né? E-book, tá bom? Transformação Interior, volume 1, volume 2 e volume 3. E até final de abril nós vamos ter já o volume 4. Então, se você quiser adquirir, custa R$18 cada um. Eu vou dar o meu nome, SINUHE, Sinuê da Silva Vieira. Você pode entrar lá e pode adquirir o seu e-book. Passei por aqui embaixo. Tá embaixo? Tá. Tá. Bom, eu fico por aqui. Um bom domingo e uma boa semana. Tchau, minha gente. Eu fico com você. Um beijo, gente. Bom domingo. Olá, eu venho trazer os recados da Agenda do Espaço para vocês. Começando com a Live dos Mortos, que acontece através do YouTube ao vivo todo último domingo do mês. Sinuê também trabalha com regressão de memória e regressão de vida passada. Se você quiser marcar uma consulta, basta você ligar no 011 2687 0743 ou através do WhatsApp. Trabalhamos também com reiki, cromoterapia, florais, mapa astral, tarô e runas. Para maiores informações, 011 2687 0743. Estamos em todas as redes sociais: Facebook, Instagram e o YouTube.